A paz de Cristo no teu coração. Eu me chamo Pastor Daniel e tenho uma palavra de Deus para a tua vida. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 6, diz o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela variação do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Queridos, este texto é interessante. Eu quero titular essa mensagem com o seguinte tema: O silêncio de Adão. Quando o homem se cala, a serpente fala. Essa palavra é reveladora. Será uma revelação inédita de Deus para a tua vida. Perceba, o jardim do Éden era o lugar da presença de Deus, comunhão e propósito. Deus confiou a Adão duas ordens: cultivar e guardar. Perceba isso no versos 2, do capítulo 2, versículo 15 de Gênesis. Ele deveria ser o sacerdote do lar, o guardião da palavra e o intercessor da família. Mas ao invés disso, perceba no capítulo 3, algo muda. A serpente fala, Eva ouve e Adão se cala. Vou repetir. A serpente fala, Eva ouve e Adão se cala. O silêncio de Adão ecoa até hoje. Foi o início da queda, não por falta de presença física, mas por ausência espiritual. Hoje o Espírito Santo nos chama a romper o silêncio e restaurar a voz que protege o lar, a fé e a aliança com Deus. Você precisa se posicionar como sacerdote da tua casa. Você precisa se posicionar como o chefe da tua família. Você não deve se omitir em falar as verdades que você deve dizer nos momentos oportunos. Este era o momento que Adão precisava falar. E Adão se calou. E o silêncio de Adão ecoa até hoje em nossos dias, em nossa geração. Quantas gerações se passaram de Adão até nós? Só que perceba que o silêncio de Adão ecoa até hoje em nossos dias. O silêncio de Adão diante da voz da serpente deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Pode perceber, leia e você vai perceber isso dentro do contexto. Adão estava presente, mas não atuante. Adão não se posicionou como sacerdote do lar. Ele apenas deixou que a serpente dialogasse com Eva. E era para ele intervir no meio daquela conversa. Ele não interveio. Ele simplesmente foi omisso em relação a se posicionar firme, com fibra, postura e como protetor do seu lar. E sérias e drásticas consequências surgiram decorrente disso. Perceba, o contexto hebraico usa a expressão ima, junto dela, ao lado dela. O contexto diz que Adão estava o tempo todo perto de Eva. E ele viu, ouviu, mas não reagiu. Quantas vezes você ouve, você vê, mas você não reage?
Vou repetir: quantas vezes você ouve, você vê, mas você não reage. E quando você ouve, você vê e você não reage, sérias consequências podem acontecer na sua vida. Por que que Eli pagou um preço muito alto? Porque ele viu, ouviu, mas ele omitiu em falar as verdades. Ele omitiu em corrigir os seus filhos. E as consequências foram drásticas. Todos conhecem a história. O fim de Eli e de toda a sua casa não foi muito agradável. Decorrente do seu silêncio, da sua posição de sumo sacerdote do lar, ele não se posicionou como protetor do seu lar. E quando nós não nos posicionamos como homens, protetores dos nossos lares, coisas drásticas podem acontecer. E a culpa recai sobre nós. A serpente fala quando o homem se cala. Quando você se cala, a serpente fala dentro do teu lar. Quando você se cala, a serpente ganha voz. Mas quando você fala, ela cai por terra, porque você é o protetor do seu lar. A serpente não enfrentou Adão. Dialogou com Eva porque percebeu que o líder espiritual estava inerte. E quantas pessoas estão inertes em relação a essa situação? Prefere ser omisso do que se posicionar como sacerdote do lar. Então, quando nos tornamos inertes e omitimos e nos posicionarmos, as consequências recairão sobre as nossas vidas. E a nossa geração sofrerá pela nossa omissão. O primeiro pecado começou com uma conversa errada e um silêncio perigoso. O silêncio de Adão. O silêncio é o terreno fértil do engano. Quando o homem de Deus não fala o que Deus disse, a serpente fala o que Deus não disse. Perceba. Quando o homem de Deus não fala o que Deus disse, a serpente fala o que Deus não disse. Quantas famílias estão sendo feridas não porque o inimigo gritou, mas porque o sacerdote se calou. O silêncio de Adão continua matando lares, ministérios e vocações. Quando é para você falar, você tem se calado. Você não tem dito o que é para ser dito no momento certo. Você tem se calado. Mas nessa tarde eu convido você a se posicionar como sacerdote do teu lar. Eu te convido a se posicionar como aquele que conduz a sua família na palavra de Deus, como orienta a tua família, como ora pela tua família, como protege a tua família, para que Deus possa derramar graça sobre o teu lar. O resultado do silêncio é quebra de aliança. Quando você se silencia, uma aliança se quebra, ou pode ser quebrada. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Versículo 7. O silêncio produziu queda. O silêncio produziu quebra de aliança e produziu queda que afetou não simplesmente Adão e Eva, mas todas as gerações futuras, presente, passada e futura, foram atingidos pelo silêncio da omissão. A desobediência não começou com a rebeldia, mas com uma omissão. Adão falhou em exercer autoridade espiritual. O pecado entrou pela omissão e não pela ausência. Quantas vezes você está fisicamente presente, mas espiritualmente ausente? Espiritualmente sendo omisso, espiritualmente aceitando tudo e não se posicionando como autoridade, como sumo sacerdote da tua casa e do teu lar. Romanos capítulo 8, versículo 12, perceba que aqui o pecado original afetou a todos. Por um só homem entrou o pecado no mundo. A Bíblia responsabiliza Adão, não Eva, pois ele tinha a palavra e o dever de proteger. O silêncio de um homem corrompe o destino de uma geração. O teu destino é proteger o seu lar. Quando você, homem, se silencia, você pode estar comprometendo o destino de uma geração inteira.
Escute isso, de uma geração inteira. Adão perdeu o Éden e com ele a glória e a intimidade com Deus. Perceba que parece ser algo simples a omissão, mas trouxe sérias consequências que afetou toda uma geração. O silêncio ministerial pode custar uma igreja. O silêncio conjugal pode destruir uma família. O silêncio espiritual pode abrir espaço para o inferno falar. Quando a verdade da palavra de Deus não é pregada, a mentira ela é falada. A mentira ela é expressada, ela encontra espaço e se infiltra e se veste como roupas das verdades, mas no fundo ela é mentira. Ela até tem aparência de verdade. Ela se parece com a verdade. Mas apenas as roupas são da verdade, mas ela expressa mentiras. Ela expressa ideologias que não condiz com a palavra de Deus. O chamado de Deus. Adão, onde estás? Essa é a parte mais interessante neste texto. Quando Deus, na variação da tarde, vai até o jardim do Éden, perceba, versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Adão, onde estás? Porque no versículo 8 percebemos que Adão e Eva se esconderam da presença de Deus. Os olhos físicos estavam abertos, porém os espirituais se abriram e eles perceberam que ambos estavam nus e se esconderam da presença de Deus. Olha que coisa triste. O que era para ser uma história de intimidade, de um relacionamento mais profundo com Deus, se tornou em vergonha. Eles tiveram vergonha de comparecerem diante da presença de Deus e se esconderam. O pecado faz isso, nos faz termos vergonha da presença de Deus. A voz de Deus no Éden é a voz da graça, chamando o homem caído de volta à posição de liderança espiritual. Deus ele te convoca hoje a se posicionar espiritualmente como sumo sacerdote do teu lar. A ausência de Adão é espiritual, não geográfica. Deus sabia onde Adão estava fisicamente, mas ele havia se escondido. Espiritualmente, ele estava fugindo da presença de Deus, envergonhado. A vergonha substituiu a autoridade. Quando pecamos, a nossa autoridade ela é substituída pela vergonha. E isso nos constrange. O pecado ele nos faz nos escondermos da presença de Deus. Mas precisamos reatar nosso relacionamento com Deus. Não sei como está a tua situação espiritual, mas você precisa ser reativado nesse dia, nesse momento. O mesmo Deus que perguntou: Adão, onde estás? Hoje pergunta: homem, pai, pastor, onde está a sua voz? Sua intercessão, seu zelo pelo jardim que te confiei. Quando o homem volta a ouvir e obedecer à voz de Deus, o Éden começa a florescer novamente. Então o Senhor ele te convida a voltar a ouvir, obedecer e se submeter à vontade dele. Deus está levantando homens que não se calam diante da serpente. Deus ele está te levantando para se posicionar contra o sistema, contrário à palavra de Deus, contra a voz da serpente, que se posiciona contra a sua casa, que se posiciona contra a igreja, que se posiciona contra a sua vida. Deus ele está te convidando para não se calar, para ser uma voz atuante, uma voz que ecoa, como a voz de João Batista, a voz da verdade que denuncia o pecado dessa geração. Ao marido, proteja o seu lar com oração e discernimento. Isso é para nós homens, protegemos o nosso lar com oração e discernimento. O inimigo sempre buscará dialogar com quem não tem autoridade para responder. Seja a voz do Espírito Santo na sua casa. Seja a voz que conduz a sua família à presença de Deus.
E não seja omisso como quem distancia a sua família da presença de Deus. A pastor e líder, não se cale diante do erro ou da frieza espiritual. A omissão pastoral é um convite para o engano crescer. Fale o que Deus manda, mesmo que doa. Já viu aquele ditado que a verdade dói? Dói, mas não mata. A verdade, ela liberta. E Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Livre de quê? Do pecado que nos assola. Livre da condenação do pecado. Cada membro deve ser uma voz viva da verdade. O silêncio cúmplice alimenta o pecado. Somos chamados a ser sal e luz, e não eco do mundo. Você não é eco do sistema, você não é eco do mundo. Você é sal e luz deste mundo. Você é um representante de Cristo nessa terra. O Éden foi perdido quando o homem se calou, mas o Calvário foi vencido quando o outro homem falou, quando Jesus Cristo disse: está consumado. Aleluia! João capítulo 19, versículo 30, Jesus disse: está consumado. Está vencido. Jesus, o segundo Adão, enfrentou a serpente e falou a palavra, vencendo onde o primeiro se calou. Ele não fugiu do confronto. Ele falou com autoridade e entregou sua vida. Hoje o Senhor chama Adões dessa geração. Ele chama você, homem. Ele chama você, varão valoroso. Você que talvez está se prostrado. Você que talvez está frustrado, abatido, oprimido, sem forças. Ele hoje te levanta para te erguer. Ele te convoca hoje para se erguer, se posicionar como líder da tua casa, como chefe da tua família. Levanta-te, homem de Deus. Volta a falar com a autoridade, volta ao altar, volta à palavra. Homem de Deus, não te cales. A serpente fala quando o homem se cala. Mas quando o homem fala o que Deus diz, o inferno se cala e o jardim volta a florescer. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Então não se esconda da presença de Deus. Faça como Samuel e diga: Senhor, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. Receba essa palavra no teu coração e que Deus em Cristo Jesus te abençoe. E não se esqueça de compartilhar essa palavra com mais pessoas, para que também sejam abençoados e transformados pelo poder da palavra de Deus. Forte abraço no teu coração e até a próxima.